宝乖，那没办法，对吧？自我调节，因为我觉得说，也有很多人其实给我发信息，比如说安慰我呀，一些前辈也好啊，然后一些朋友也好，但是我觉得说最后的核心的那个核在自己身上。Você já deve ter parado para observar que o Wang Yibo se refere ao Xiaojian como professor. Isso acontece porque o Xiaojian é um idol maduro. Os idols começam suas carreiras muito cedo, ingressam por volta dos 15 anos de idade para receberem os treinamentos e estreiam até no máximo uns 19 anos. O Yibo, por exemplo, estreou aos 17 anos em setembro de 2014. Xiaojian, diferente de tudo e de todos, é formado em Design e Tecnologia pela Chongqing Technology and Business University. Trabalhou como designer antes de iniciar suas atividades como idol e estreou aos 25, se tornando membro da agência Wajijiwa Entertainment, assinando um contrato rigoroso com validade de 10 anos, o que na época aparentava ser um grande negócio, tendo em vista que nem ele mesmo sabia como seria sua vida após o X9. Xiaojian ganhou reconhecimento e fama após The Untamed, e sua vida segue repleta de altos e baixos que fizeram sua carreira de ator passar por muitas metamorfoses. Nesse vídeo, você vai descobrir como Xiaojian se tornou Wei Wuxian e entender as tensões que o ator sofre em consequência das fan wars, que o afastaram de pessoas queridas, inclusive como o próprio Yibo. E por último, mas não menos importante, o que a data de 2026 de fato representa para o Xiaojian. Você ama Boys Love? Nesse canal vamos contar todas as fofocas que envolvem o elenco dos seus BLs favoritos. Também vou trazer audiobooks das melhores novels completas e explicar adaptações como doramas e animações. Se você, assim como eu, também é apaixonada por esse mundo BL, curta o vídeo e ative suas notificações. Vamos ao vídeo. No dia 5 de outubro de 1991, no interior da China, na cidade de Chongqing, nasceu Xiaojian, um ser humano gentil de natureza nobre, cuja beleza interna e externa chamaram a atenção das pessoas certas que o guiaram e aconselharam até que ele pudesse perseguir com todo seu amor os próprios sonhos. Xiaojian, uma estrela que a China jamais imaginou que fosse brilhar tão intensamente. Desde muito pequeno mostrou interesse pela arte e aprendeu a tocar violão com seu pai, e enquanto fazia graduação em design gráfico, ele participou do coro da faculdade, onde ganhou um certo destaque, uma pseudo-fama. Xiaojian foi aconselhado a participar do reality show chamado X9, onde ele e mais 15 trainees competiram para conquistar o seu lugar na fama. 其实当时参加这个节目的时候，真的没有想到说要当什么偶像不偶像的东西，只是有导演找到我，然后就觉得年轻嘛，可以来试一下，来玩一下，然后就来了。导演找到你是因为你之前没有，就之前在学校可能是那种文艺积极分子吧，然后学校可能老师然后给了我的那个联系方式，然后就找。Nessa época, embora não tivesse um excelente desempenho no palco, chamou a atenção de todos com sua beleza diferenciada e ganhou um destaque, assim conquistando seu debut na banda sino-coreana X9 em 2016. No entanto, o sucesso da boy band não gerou entusiasmo suficiente para que sua agência acreditasse que ele seria realmente um fenômeno. Sua situação como idol ainda estava meio morna e com poucas expectativas de um crescimento exponencial, mas Xiaojian se manteve sempre atento a novas oportunidades e seu destino estava prestes a mudar quando, em 2019, surgiu a possibilidade de fazer um drama BL. Na China, atuar em algo desse gênero pode não ser bom para o nome de um ator, até mesmo impossibilitá-lo de fazer grandes parcerias e trabalhos posteriores devido ao estigma que há no país sobre conteúdo homoafetivo. Mas Xiaojian queria fazer algo novo, pois sua influência digital ainda era pequena e não havia muito espaço para ele como dançarino. Cada vez mais ele tinha certeza de que queria ser cantor e, se tudo corresse bem, artista como um todo. Então, ele pediu para fazer a entrevista no papel de Lanjian em The Untamed. Sua agência o autorizou a fazer a entrevista, mas a tentativa para o Lanjian foi recusada pela produtora da série, já que o diretor viu em Xiaojian o próprio Wei Wuxian em carne e osso. Como ator, receber a recusa do personagem que se está buscando pode ser um pouco difícil de aceitar, mas Xiaojian abraçou Wei Wuxian com todas as suas forças. Assim que o fandom de Modal Sushi soube quem interpretaria Wei Wuxian, os haters dos trabalhos anteriores dele não aprovaram a decisão do diretor, criticando-o nos mínimos detalhes. Mas ele estava decidido a entregar o seu melhor. Vestiu os sapatos do Wei Wuxian, sentiu as dores dele, viveu seus traumas e felicidades,
Xiao Jian não apenas interpretou, como também viveu o personagem. 可以说一下魏无羡这个角色对肖战来说究竟意味着什么吗？我觉得这个夏天是属于陈情令的。魏无羡这个角色带给我的，我觉得不是一言两语可以说得很清楚的。包括我对他的理解，其实我在杀青的时候，我就觉得说我要走出来，把他留在那里，还给他心爱的人。对他其实应该是我会很难以忘记的一个角色，对我影响也是最大的吧。总之就是谢谢他，希望他可以过得很好。E esse show de interpretação não somente calou qualquer hater, como também fez ser aclamado pela produção e a indústria. Quando o drama começou a ser apresentado no dia 27 de julho de 2019, o perfil do Xiao Jian no Weibo foi de 1 milhão para 6 milhões de seguidores apenas nos primeiros episódios e, com o término da obra em agosto de 2019, seus seguidores ultrapassavam os 20 milhões. Fechou muitas parcerias com várias marcas, até mesmo internacionais, e no auge da sua ascensão, foi chamado para o papel do Dr. Gu Wei em The Oath of Love. Xiao Jian foi indicada a 12 premiações com The Untamed, vencendo 7 delas, as quais incluíram o prêmio de melhor personagem do ano de 2019. Seu nome estava em todos os lugares, uma verdadeira estrela em ascensão, e ao seu lado estava Wang Yibo, nosso amado Lan Jian, um par romântico de Wei Wuxian. Ambos fecharam muitas apresentações e participações juntos, como Produce 101, Dating Up, revistas e shows de variedades. A naturalidade e sinergia deles no palco estava alavancando a carreira de ambos. Todos queriam saber mais sobre essa amizade e, com o sucesso dos Wanxia em si, foi inevitável o surgimento de inúmeras fanfics sobre os dois. E, enquanto o jovem Xiao Jian ainda se adaptava à vida de artista, entendendo sua importância como influenciador de massas, começaram os problemas. No dia 24 de fevereiro de 2020, o famoso caso 227 começou e Xiao Jian, do dia para a noite, teve um baque em sua carreira. Um homem gentil como ele, que reconhece o valor do trabalho de cada um, se viu perdido em meio a todo o caos que se formou ao redor desse caso. A fanwar que tomou conta das mídias sociais da China começou porque um fã do Xiao Jian havia lido uma fanfic na qual o ator foi representado como um prostituto que se apaixonou por Yibo, no qual, na fanfic, era menor de idade. Esse fã denunciou a fanfic por estar manchando a imagem do artista e o maior site de fanfics do mundo, o Whale3, com fluxo diário em torno de 500 mil leitores, eu inclusa, foi retirado do ar. A queda do site, embora tenha sido por pouco tempo, gerou revolta nos autores e usuários da plataforma, o que levou ao levante de grupos que visavam destruir a imagem e a carreira de Xiao Jian, com comentários maldosos enquanto ele estava em lives, ou mesmo baixas avaliações em seus trabalhos, desde dramas, filmes, até marcas, as quais o ator representava. Xiao Jian não teve participação alguma na repreensão da FIC, nem foi responsável pela retirada do site do ar, mas, em plena pandemia, todas as pessoas envolvidas eram anônimas e o nome dele estava em destaque. A situação fugiu do controle. Acabou sendo acusado por não educar seus fãs, e isso o atingiu de forma considerável, tendo em vista que ele ainda não tinha noção da sua verdadeira influência ou sequer o que iria fazer a seguir. Vale ressaltar que cabe ao ator ou à agência denunciar um ato que vá de encontro às políticas praticadas pela empresa, e esse caso tomou tanta proporção devido ao crescimento exponencial da fama de Xiao Jian. De qualquer forma, o ódio e o caos tomaram dimensões imensuráveis e começou uma guerra cibernética envolvendo pessoas que odiavam Xiao Jian, que não queriam bem para sua carreira, e fãs que odiavam quem shippava o Zijian, que é o nome do chip entre o Xiao Jian e o Wang Yibo, para quem não sabe, por acreditarem que esse chip foi a maior causa do problema. Se você quiser saber exatamente como foi a repercussão desse caso e quais foram as estratégias que foram usadas para conter essa guerra, deixa nos comentários que eu faço um vídeo explicando tudo para você. No período de 3 meses em que houve as consequências, a pior delas para Xiao Jian foi o prejuízo causado não só a ele, mas a todo o elenco e equipe do empreendimento, como diretores, colegas de trabalho, até amigos íntimos que divulgavam sua opinião sobre o ocorrido foram atacados. Bem, qualquer pessoa que tentasse protegê-lo era, na verdade. Então, ele não teve outra escolha senão se afastar de tudo aquilo, e o que os fãs mais sentiram foi o afastamento dado a Wang Yibo. Embora os dois continuem sendo amigos, para não gerar mais fan wars, eles não interagem em público.
Com isso, o crescimento da série foi podado, deixando para a imaginação o quão grande seria a franquia se esse boicote não tivesse acontecido, porque, mesmo com todo esse caos, The Untamed ultrapassou 10 bilhões de visualizações nos dias atuais. Mas isso não o fez desistir de si mesmo. Ele também teve apoio de colegas de trabalho e amigos que o ajudaram a se proteger judicialmente das acusações e dos ataques que estava sofrendo. Deu andamento a seus projetos pessoais e, em abril de 2020, lançou o single Spotlight, que bateu recorde de vendas na China, vendendo em torno de 10 milhões de dólares nas primeiras 24 horas. Nessa época, ele se afastou das mídias e continuou seu trabalho como influencer, fazendo caridade e, aos poucos, ele curou a si mesmo e aos fãs de todo o caos. Xiaojian, após tantas noites escuras, alcançou um outro nível de compreensão sobre o que é verdadeiramente ser um idol e decidiu que iria mudar. Refletiu quanto ele realmente influencia a decisão de seus fãs e sobre como ele deve colaborar com a sociedade com tamanha responsabilidade. 其实你在就是有，比如说去年夏天陈情令之后，你会被很多人选择，然后可是在今年上半年可能又会被放弃之类的，就是在这种选择放弃，这种会真的是就是走到你的内心里面去吗？就是尤其是如果被放弃的话，你会不会感觉到受到伤害？我理解，这就是一个互相理解的呀，对吧？不能给他人造成麻烦嘛。而且我在很早之前也说过，没有忘记自己从哪里来，对，没有忘记自己从哪里来，从那儿往上走，再回到那儿，也接受，但是那一瞬间应该会挺难过的吧？那一会儿难过，自我调节呗，那怎么办？需要人来安慰一下我吗？已经是宝宝乖，那没办法，对吧？自我调节，因为我觉得说，也有很多人其实给我发信息，比如说安慰我呀，一些前辈也好啊，然后一些朋友也好，但是我觉得说最后的核心的那个核在自己身上。Ele não se recuperou fácil ou totalmente, mas nunca esteve sozinho, porque há milhares de pessoas que o amam e apoiam seu trabalho. E, para provar isso a ele, os fãs o presentearam com um oceano de lanternas vermelhas no dia 20 de dezembro de 2020. Os chineses acreditam que acender lanternas simboliza iluminar o futuro, então o que todos desejavam naquele momento era que aquele sorriso voltasse a iluminar o rosto do amado Xiaojian e que seu futuro fosse tão belo quanto. O ano de 2021 não foi o mais agitado de todos. Xiaojian gravou 2 dramas que não aumentaram muito sua popularidade, mas seguiu com o apoio da sua fanbase. Ele estava no impasse e revelava em entrevistas que sua vida não estava como antes. Mas em 15 de março de 2022, com o lançamento estrondoso de The Oath of Love, nosso astro reacendeu. 12 horas após sua estreia, o drama marcava 540 milhões de visualizações. Ele ganhou o prêmio de melhor ator em 2022 pela WeTV, dentre outros prêmios, como o do Weibo, chegando à marca de 30 milhões de seguidores. Seu retorno foi marcado com uma estrada árdua de entrevistas e aparições cirúrgicas, entendeu? Que ele é médico em The Oath of Love, onde o ator evita falar de The Untamed e não divide palco com o Wang Yibo, devido ao atrito gerado pelas Fan Wars. O receio de ser boicotado novamente o assombra e nunca se sabe se vai acontecer novamente ou não. Para ele, sua vida de idol tem sido um pouco mais pesada do que realmente deveria ser. O evento do Weibo Night de 2023 foi para o fandom de The Untamed um presente, no qual foi possível ver o Xiaojian no mesmo espaço que o Wang Yibo após 3 longos anos sem dividirem o palco. Isso foi um símbolo de que novos tempos estão por vir e, para coroar a noite, Xiaojian recebeu 2 merecidos prêmios de melhor personagem e drama de 2022. Sabemos que o Xiaojian sempre carrega consigo um pouco de cada um de seus personagens. Novos fãs surgem e todos os dias, cada um se apaixona por Xiaojian de formas diferentes. Seja como o Beita Muran de Oh My Emperor, Yan Bingyun de Joy of Life, Ji Chong The Wolf, Gu Wei de The Oath of Love ou o nosso amado Wei Wuxi. E essa soma de todos os personagens e obstáculos formou um único Xiaojian que vimos naquele palco. Sua beleza e eloquência no evento Weibo Night encantaram a todos. Quando suas lágrimas caíram, óbvio que as nossas caíram também. A nova diretoria de sua agência pretende investir mais em Xiaojian nesse ano de 2023 e colocá-lo em trabalhos que possam alavancar sua carreira de ator. Mas vocês devem estar se perguntando então o que tem de tão especial em 2026, né?
Esse ano tem um grande significado para Xiao Jian, pois será quando o contrato da sua agência YG Wine Entertainment vai acabar. Xiao Jian recebe apenas uma pequena parte dos seus royalties devido ao contrato rigoroso e constantes mudanças em sua agência, e passou muito tempo praticamente como assalariado. Ele estava passando por todo esse caos enquanto sua agência estava negociando seu direito de imagem com Tencent, que, ao assumir os direitos de imagem do ator, divulgou o estúdio de Xiao Jian e fez pequenos ajustes em sua margem de royalties. Imagina como seria, com todos os seus esforços, trabalhar em uma empresa que pagasse a ele as porcentagens corretas e não limitasse sua capacidade de crescimento. Quem sabe em que patamar ele estaria hoje? O ano de 2026 será um ano de mudanças generalizadas para Xiao Jian, um ator em ascensão desenfreada que, apesar de estar sendo visto por muitas agências e visado por possíveis parcerias, ainda lida com uma imensa pressão social e com fãs cuja obsessão ultrapassa os limites do aceitável. O fim do contrato representa para Xiao Jian também uma liberdade de escolha. Estará nas mãos dele mais uma vez a decisão pelo caminho que for mais saudável para o seu coração. Precisamos de mais atores como Xiao Jian, que se destacou por sua capacidade inabalável de seguir melhorando a cada dia, se preocupa com o bem-estar de todos ao seu redor e é grato pelo esforço de cada pessoa que possibilita a realização dos seus sonhos. Ele merece só amor, independente de continuar sendo um idol ou não.